Então, gente, com relação à úlcera de pressão, ela pode desenvolver em alguns estágios. Por isso que a enfermagem, toda vez que for dar o banho no paciente, a equipe precisa estar de olho e examinando esse paciente fisicamente para ver se algum local do corpo dele vai estar iniciando a formação de uma escara, tá? Para a gente já estar tratando desde o início. Primeiramente deve evitar, mas se ocorrer, para a gente já estar de olho, né? Para começar a tratar e evitar que essa escara evolua mais, tá? Então, assim, o estágio 1 ocorre um eritema persistente. O que é isso? Uma vermelhidão persistente. Em geral, em proeminências ósseas, tá? Aqui é no caso de uma região sacra, mas aquelas proeminências ósseas que eu mostrei na outra figura, a região sacra, a região escapular, a região calcânea, a região do cotovelo, região cefálica, tá? Posterior. Então, essas regiões, por que proeminências ósseas? Porque o tecido está mais fininho, né? E com pressão do leito, aí mesmo que diminui a circulação sanguínea, tá? A área pode se apresentar quente, fria, firmes ou mais sensível em relação aos outros tecidos adjacentes. Então, ela pode parecer até muito com uma queimadura de segundo grau, tá bom? Ou melhor, de primeiro grau, que ocorre que é uma vermelhidão, certo? E aí chegou a hora aí de proteger essa ferida quando chega nesse estágio. Se a gente não proteger bem, não entrar com uma intervenção, né, de prevenção aí, ela pode evoluir muito, tá? Ela pode chegar, que a gente vai ver aqui, no estágio 2 da ferida, tá? Que é a perda parcial da pele envolvendo a derme, epiderme ou ambos. O tecido subcutâneo não é exposto, tá? Ainda não. A úlcera é rasa com uma base rosa e vermelho, caracterizada também por bolhas íntegras ou parcialmente rompidos por pressão. Aí sim é que pode se assemelhar, tá? Com uma lesão de queimadura de segundo grau, certo? Então, o estágio 1 é uma vermelhidão, parecendo uma ferida de primeiro grau. Quando chega no estágio 2, parece que teve até uma queimadura aqui, né? Então, pode se formar bolhas, é porque já está pegando o tecido da derme, tá? Já se aprofunda mais um pouco. Então, aqui rompeu essa bolha e assim, o risco de infecção é gravíssimo, tá? Quando já rompe essa bolha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que essa lesão ainda pode se aprofundar mais, né? Aqui o estágio 3, perda da pele e da sua espessura total sem exposição muscular ou óssea adjacente. O tecido adiposo é visível. Então, eu falei que tinha a epiderme, né, que é o tecido mais superficial, a derme, e aí chega, gente, no tecido, aquele tecido adiposo, aquele tecido de gordura, tá, da hipoderme. Então, esse tecido aqui já se aprofundou bastante. A intervenção aqui é necessária, tá? Para que ela não venha se aprofundar ainda mais também. E para cada tipo de lesão, a gente vai estar vendo aqui, existe um tipo de curativo que a gente vai estar falando, tá? O estágio 4, aí já é um estágio mais grave da lesão. Tudo aqui está mostrando a região sacra, né? Aí, perda da espessura total, exposição subjacente do osso, tendão e músculo. Então, essa ferida, nesse estágio 4, ela pode chegar até o osso, tá? A gente visualizar realmente o osso. Essa lesão, né? Se eu fosse assim, eu como enfermeira, eu vou olhar, olha, essa lesão tá limpa, porque tá toda vermelhinha, tá?
não tem nenhum tecido desvitalizado, esbranquiçado, nem preto, sinal que ela tá limpa e tá realizando aqui um processo cicatricial, né, fisiológico normal da pele, tá? Então, é isso que a gente tem que avaliar. O tecido tem que estar sempre vermelhinho, sinal que está vascularizado, né? Para haver uma boa cicatrização, precisa de circulação sanguínea, né? E não ter tecido morto. Então, esse tecido aqui, eu diria que, se eu fosse avaliar, vem aqui, enfermeira, avalia esse curativo. Ó, ele está no processo bom de cicatrização. Apesar de ser uma ferida profunda, mas ela está em processo cicatricial. Fora isso, também a gente tem que avaliar a secreção do paciente, tá? A secreção que está apresentando aqui essa lesão, certo? Mas se eu fosse avaliar essa ferida, eu diria que essa ferida ela está em bom processo cicatricial, tá? Vamos aqui para a próxima. Então, essa avaliação, avaliar sinais de infecção como secreção amarelada, esverdeada e odor, tá? Isso é sinal de bactérias, precisa de bactérias. Se essa ferida tiver com secreção amarelada, esverdeada e com odor, que é mau cheiro, tá? A gente precisa entrar aí com antibiótico, tanto tópico, né, pomada com antibiótico, quanto antibiótico oral pode ser necessário. Aí, nesse caso, precisaria de uma avaliação médica, se fosse, no caso de necessitar de um antibiótico venoso ou oral. Avaliar tecido, presença de tecido necrosado e desvitalizado. Então, aquele tecido que precisa ser retirado, tá? Se o tecido está desvitalizado, que é um tecido esbranquiçado, ou um tecido necrosado, que é um tecido preto, a gente precisa retirar esse tecido, tá? Porque esse tecido não, como eu falei antes para vocês, ele não tem mais recuperação. E se tem aí o tecido de granulação, lembra que eu falei? O tecido de granulação é um tecido que ele vai crescendo, ele vai se proliferando na ferida. É ele que fecha a ferida, certo? Então, uma ferida bem cuidada, mesmo profunda, o que vai ocorrer? Vai proliferar, vai crescer esse tecido de granulação, que é um tecido que vai cicatrizar essa ferida, que vai fechar essa ferida, tá? Um outro método também, né, que adianta bastante, né, que acelera bastante um bom resultado, né, de uma escara, tá? O fechamento de uma escara é o caso do enxerto. Então, o cirurgião, né, ele precisa ser um cirurgião plástico, ele vai retirar tecido de uma outra parte do corpo, como da pele, para, por exemplo, colocar na região sacra, né? Então, isso, quando é possível, é muito eficiente, né? Esse processo de cicatrização, porque aí, realizando o enxerto, a recuperação do paciente é bem mais rápido que esperar todo o tecido de granulação crescer para fechar a ferida. E a cicatriz também fica bem melhor, tá? Então, eu já vi, né, casos assim, a paciente, ela estava internada por conta da região sacra que estava com a ferida, e aí ela teve a avaliação do cirurgião plástico, o cirurgião plástico retirou o tecido da perna e enxertou na região sacra. Então, ela em 3 dias recebeu alta. Se ela fosse aguardar realmente a recuperação do tecido, né, de granulação e aguardar o processo cicatricial normal, ela vai ficar muito mais tempo internada, tá? Então, quando tem a possibilidade, né, de um enxerto, aí a recuperação é mais rápida. Então, aqui, gente, nessa foto, eu trouxe para mostrar para vocês o que seria esse tecido de granulação, né? O que seria desvitalizado e necrosado. Então, aqui, ó, isso aqui, esbranquiçado, a gente pode chamar de tecido desvitalizado, tá? Aqui é o tecido de necrosado, tá? Tudo isso aqui a gente precisa realizar o quê? Debridamento. O debridamento é o corte mesmo desse tecido.
E aqui, gente, é o tecido todo vermelhinho, todo granulado, né? Quem trata de feridas, especialistas em feridas, olha isso aqui, ai que coisa linda. E quem não sabe que é coisa, ai que coisa estranha. Mas a gente acha isso lindo quando a gente está no processo de cicatriz, quando a gente está cuidando de uma lesão. Sinal que a ferida está sendo muito bem cuidada, tá? Quando ela está toda vermelhinha, toda granulada. Isso aí é um ótimo sinal de, de processo cicatricial, tá? Então, quando a gente vai realizar um curativo, qual é a finalidade desse curativo? Para que realizar um curativo numa ferida, tá? Então, remover corpo estranho, reaproximar bordas separadas, proteger a ferida contra a contaminação e infecção, promover a hemostasia, que é o que? A contenção aí de sangramentos, fa fazer desbridamento mecânico, enzimático, autolítico, removendo tecido necrótico, tecido de necrose, né? Necrosado. Ele tanto pode ser realizado mecanicamente ou a gente pode colocar um tipo de curativo que vai remover aos poucos esse tecido necrosado, certo? Vai soltando até a retirada. Então, é, é uma forma aí de tratar esse tecido, né? Que precisa sempre ser retirado. Reduzir o edema, que é um inchaço, absorver exudato e edema. Exudato são as secreções. Tem feridas que nós chamamos feridas exudativas, que tem muita secreção. Tem curativos que a gente precisa realizar 2 vezes ao dia, porque às vezes o curativo ele molha bastante, ele é muito exudativo. Manter a umidade à superfície da lesão. A ferida hoje em dia não é para estar seca, tá? A não ser curativo cirúrgico. Mas essas feridas abertas que precisam do crescimento de tecido de granulação, ela não pode estar seca, tá? Porque o tecido precisa de umidade também, precisa de hidratação. Então, para realmente ter um melhor efeito cicatricial, essa ferida precisa estar úmida, né? Mais úmida, limpa, né? Não pode ser uma úmida suja. Manter a umidade e superfície da lesão, fortalecer o isolamento térmico, tá? Para só estar sofrendo alterações de temperatura, promover a cicatrização da lesão, diminuir a intensidade da dor. Uma das feridas mais dolorosas são as feridas de queimadura, tá? Mas toda ferida grande, principalmente as maiores, elas causam muita dor, né? Muito incômodo. Além do conforto psicológico, proporcionando, pois impede o paciente o contato visual com a lesão. Paciente que tem uma lesão grande, né? Isso deprime também, um cuidado que a gente tem que ter, né, com esse paciente. Quando a gente faz um bom curativo, uma boa cobertura, o paciente não fica olhando, né, para essa lesão. Então, isso, né, proporciona um conforto para ele. Preencher espaços mortos e evitar a formação de seroma e hematoma para não lesionar mais, né, essa ferida. Favorecer a aplicação da medicação tópica, que são as pomadas, se for o caso, tá? Se precisar, porque às vezes é necessário utilizar pomadas especialmente com antibiótico em algumas lesões. Então, tipos de coberturas de ferida. A gente fala coberturas ou fala curativo. Cobertura é o que vai estar, tipos de curativos que vão estar cobrindo essa lesão. A avaliação da ferida é uma responsabilidade do enfermeiro que indica o tipo de cobertura conforme as características da lesão. Pode ser realizado o curativo padrão, curativo simples, né, que é só com soro fisiológico, e cobrir a lesão. Bom, cobrir essa lesão com curativo simples, se for uma ferida cirúrgica, a gente pode limpar sempre com soro, gente. Hoje em dia, a gente limpa, mesmo a ferida, seja a ferida cirúrgica ou seja a ferida aberta, tá?
a gente sempre usa soro fisiológico, tá ok? É a solução padrão para todos, para a limpeza de todo tipo de ferida. E a gente precisa cobrir, tá? No caso da ferida cirúrgica, a gente pode cobrir com uma gaze seca. Mas se for uma ferida aberta que está em processo de tecido de granulação, a gente precisa cobrir essa ferida com uma gaze que não seja seca. Então, tem uma solução que a gente utiliza muito, que é o óleo de girassol, tá? A base de óleo essencial de girassol, porque ele faz com que essa gaze não grude. Por quê? Se a ferida está toda granulada e a gente pega uma gaze seca e coloca sobre essa lesão, na hora da gente retirar esse curativo, trocar esse curativo pode ter feito o quê? Grudado, essa gaze grudada no tecido de granulação, na hora que a gente for retirar, até mesmo se a gente molhar bem na hora de retirar, vai ferir, porque essa gaze grudada na ferida, na hora de retirar, vai sangrar, né? Vai ferir mais ainda, pode ocorrer o maior risco de infecção ali, porque feriu novamente a ferida. Então, o que a gente faz? Coloca esse óleo que aí a gaze não gruda. E aí isso protege mais a lesão. Então, uma ferida limpa, que não está secretiva, está cheia de tecido de granulação. Um dos curativos que a gente pode fazer é esse, apenas com óleo de girassol. A cada curativo, nova avaliação deve ser realizada, pois pode ser necessário uma mudança no tratamento conforme o aspecto da ferida, tá? Então, por exemplo, uma ferida que já estava bem grave, com o tecido morto, tecido necrosado e tudo, aí vai realizar o que? O debridamento, que é se retirar da mecânica aí do tecido necrosado, e a gente limpou, né, e tratou essa ferida. E o que vai acontecer? Essa ferida vai crescer aquele tecido lindo, maravilhoso, que é o tecido de granulação. E aí, que a gente vai ver, poxa, essa ferida agora tá boa, né? Não precisa mais de antibiótico nem nada, vamos só colocar ali o tecido de granulação, tá? Ou pode ocorrer o inverso. Essa lesão estava evoluindo bem, por algum motivo começou a formar tecido desvitalizado, tecido necrosado, aí já precisa realizar a mudança no tratamento dessa ferida, tá? E essa avaliação, gente, é diária que a gente faz. Então, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de curativo, os mais utilizados, as coberturas mais utilizadas para a realização de curativo. Lembrando que essa indicação é uma indicação da enfermeira ou do enfermeiro, tá? E que o técnico de enfermagem ele pode realizar, pode fazer parte dessa avaliação, tá? Mas quem prescreve mesmo é a enfermeira, o tipo de curativo, ou enfermeiro. Um deles é o alginato de cálcio, tá? Então, o alginato de cálcio e sódio são ótimos para absorver o excesso de secreção produzido em alguns tipos de ferida, que é uma ferida muito secretiva. Então, esse tipo de cobertura de ferida, ela absorve, né, esse excesso de secreção em um processo chamado de exsudação. Esses curativos têm propriedades de algas com capacidade de absorver secreções e transformar em gel, né? Como existe até algumas fraldas, tem aquelas fraldas que a urina se transforma em gel, porque tem, né, um pó que se transforma em gel. Então, esse alginato de cálcio, ele tem esse mesmo processo de algumas fraldas, né? Que é isso, a secreção da ferida em contato com esse pó, ele vai se transformar em gel, né? Não deixando a ferida ficar úmida demais, né? Porque senão vai precisar realizar muito mais trocas desse curativo. Esse curativo tem propriedades de águas, eu já falei, né? Por isso, o curativo vai diretamente sobre a ferida e deve ter uma cobertura a mais, como a gaze e fita, né? Ou atadura. Então, como é que é feito? Lava a ferida,
Gente, hoje em dia, o que que a gente faz para lavagem da ferida, né? A gente pega um soro, tá? E fura o soro, geralmente com uma agulha 40 por 12. Fura o soro. Eu vou mostrar isso em aulas posteriores, tá? E dá um jatozinho de soro na ferida, com cuidado para esse jato não ser muito forte, tá? Para não piorar a ferida. Então, a gente faz um jato de limpeza dessa ferida. Após limpar, a gente tira o excesso, tá? De, de soro com uma gaze. E aí a gente pode colocar, se vai utilizar o alginato, a gente pega essas placas de alginato e coloca sobre a ferida. Após colocar essas placas sobre a ferida, a gente pega a gaze por cima, tá? Dessa ferida e coloca a gaze. E aí a gente pode colocar, terminar de fechar com micropore, ou em alguns locais, né, como membros inferiores e superiores, a gente pode passar uma atadura, tá? Para ajudar a fixar esse curativo. Depois a gente vai estar vendo melhor essa realização. Primeiro estou apresentando para vocês os tipos de curativos de coberturas, nós chamamos coberturas especiais, tá? Para cada tipo de lesão. Então tem o carvão ativado. Esse carvão ativado, ele é indicado para feridas que estão infeccionadas com mau odor, com mau cheiro. Então ele vai neutralizar isso aí, tá? Então, impede e trata a proliferação de bactérias. Nesses curativos, o prata exerce a função bactericida, ideal para feridas com mau odor, pus, infecção, aquelas feridas infeccionadas, tá? O que acontece muitas vezes está associado ao uso de antibiótico. Se a ferida está infeccionada, ela vai precisar o paciente vai precisar de tratamento com antibiótico. Então, usa, né, esse tratamento local, que é um tratamento tópico, antibactericida, mas associado a um antibiótico oral, venoso, né, que aí sim o paciente consegue uma melhor eficácia aí do combate, né, a infecção da lesão. Um outro tratamento muito utilizado é esse com hidrogel. O hidrogel ele pode ter dois tipos de indicação, tá? Então, a grande vantagem do curativo de hidrogel é que ele mantém uma área úmida e ajuda que as partes sem vida de uma ferida necrosada se descolhem. Então, ele faz o que nós chamamos de debridamento químico. Ele ajuda a soltar o tecido necrosado, tá? Sem causar dor, certo? Mas é um processo lento, mas ele ajuda nesse processo de descolar esse tecido necrosado. Ele é indicado em feridas como úlceras, queimaduras, tá? De segundo grau e necroses. Então, esse hidrogel, ele pode ser utilizado tanto em feridas para se manter úmida e limpa, né? Por exemplo, em vez de usar o óleo, pode-se usar o hidrogel. Ou então, se a ferida tem tecidos necrosados, tá? Aí a gente coloca. Mas assim, eu como enfermeira, eu não vejo eficácia desse hidrogel quando tem um tecido necrosado grande. Ele é mais eficiente para debridamento químico de pequenos tecido necrosado. Quando tem um tecido necrosado grande, a indicação é o debridamento mecânico. Então, realmente passar ali, ó, o bisturi e retirar esse tecido necrosado. A depender do tamanho do tecido necrosado, às vezes nem é necessário fazer esse procedimento no centro cirúrgico. A enfermaria mesmo pode ser realizado e às vezes nem precisa de anestesia, porque o tecido necrosado é tecido morto, então não tem terminações nervosas, a não ser que esteja muito profundo e aí às vezes precisa o paciente ser sedado e esse procedimento ser realizado no centro cirúrgico. Mas às vezes o debridamento químico é superficial,
tá? Então, pode ser realizado mesmo na enfermaria. Temos o hidrocolóide. Esse hidrocolóide é uma maravilha, porque esse hidrocolóide, ele tem durabilidade de até 7 dias, tá? Só trocando o curativo secundário. O que é isso, curativo secundário? É o curativo que põe por cima dessa cobertura especial, tá? Para manter a ferida limpa, né? Porque ela mantém a ferida protegida e hidratada. Então, mas ele só tem indicação para ferida limpa, sem tecido morto, sem tecido desvitalizado. Então, esse tipo de curativo é uma ótima opção para feridas com pouca produção de secreção, porque se tiver muita produção de secreção e usar esse tipo de curativo, ele vai soltar. Porque quando a gente abre esse tipo de curativo, ele é autoadesivo, então ele se adere à ferida, tá? E vai estar realizando toda a proteção dessa ferida. Porque qual é o objetivo aí? Manter essa ferida limpa e hidratada, tá? Uma ferida limpa, hidratada, que não tem infecção, que ela está sendo bem cuidada, nesse caso, ela vai cicatrizar, tá? Então, essa cobertura, ela causa exatamente essa proteção e essa hidratação da ferida. Algumas marcas têm vantagem que pode permanecer mais de um dia sobre a ferida, então tenha até 7 dias, tá? Mas sempre observando se tem necessidade de trocar, porque se estiver soltando, né, a gente precisa trocar. Se a ferida começar a produzir muita secreção, aí no caso é bom até suspender o hidrocolóide, porque tem um custo, né? Uma ferida com muito secretiva, então vai perder a ação do hidrocolóide, porque vai estar descolando, né? Outro benefício é que são à prova d'água e fáceis de aplicar em áreas como cotovelos. Esse hidrocolóide tem vários tamanhos, tá? E vários formatos. Então, por isso que ele também tem uns formatos que é para a área de cotovelo. E concluindo, né, nossa aula de hoje, a cicatrização de uma lesão depende de uma soma de fatores como indicação de uma cobertura apropriada, por isso que essa avaliação tem que ser diária, com observação da evolução dessa ferida, fatores de risco do paciente e cuidados de enfermagem. A avaliação deve ser realizada a cada troca de curativa pela equipe de enfermagem, tá? Então, quando vocês forem realizar curativo, vocês sempre devem chamar o enfermeiro de plantão, para que essa lesão seja sempre reavaliada. Tem enfermeiras que tiram até foto, né, para registrar aí a evolução dessa ferida, tá? Porque é importante a gente estar observando isso, até que a ferida cicatrize, né, que é o objetivo da gente, tá bom? Então, gente, essa só foi a primeira etapa do assunto de curativos, tá bom? A gente vai tá falando sobre esse assunto, dando continuidade desse assunto depois, tá certo? Vão anotando as dúvidas de vocês, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso também, debatendo, tá? Um beijo para vocês.